Amém, meus irmãos. Saúdo a todos na paz do Senhor. Pastor Tiago, quem vos fala. Irmãos, hoje eu quero trazer uma palavra sobre o profeta Micaías, um profeta odiado por Acabe, né? A Bíblia vai dizer que nos dias de Acabe era dias de guerra e Acabe faz uma aliança com o rei Josafá, que era o rei de Judá. Acabe reinava sobre Israel, lembrando que o reino estava dividido nesta época, reino do norte e reino do sul. E eles fazem uma aliança. E antes deles subirem para a guerra, Josafá pede que se consulte um profeta. E Acabe já tinha os seus profetas, mais de 400 na verdade. E todos os 400 profetas de Acabe diz para Acabe: olha, pode subir que Deus vai te dar vitória. Pode subir que vai dar tudo certo, né? Eles só profetizavam bênção para Acabe. Mas Acabe era um rei perverso, Acabe era um rei mau, que não obedecia a Deus. Então eles mandam chamar Josafá. Então o rei Josafá, ele indica Micaías, fala: olha, tem um profeta do Senhor lá, o nome dele é Micaías, e Acabe fala: não, esse não, né? Esse não, porque toda vez que chama esse profeta só profetiza mal contra a minha vida, não é verdade? E como poderia ser diferente se Acabe era perverso, era desobediente, né? Mas veja só, segunda Crônicas 18 no verso 13, vamos ler o 12 também. Foram chamar Micaías e vai dizer assim, ó: e o mensageiro que foi chamar a Micaías falou-lhe dizendo: eis que as palavras dos profetas a uma voz predizem coisas boas para o rei. Seja, pois, também a tua palavra como a deles, e fala o que lhe é bom. Primeira coisa que chegou nele, já falou: ó, todo mundo falou bem pro rei, todo mundo profetizou coisas boas para ele. Ele é o rei. Vai lá você e faz o mesmo. Porém, Micaías vai dizer assim, ó: porém, Micaías disse: vive o Senhor, que o que meu Deus me disser, isso falarei, né? Então nós vemos que o compromisso de Micaías não era com os homens. O compromisso de Micaías era com Deus. Seja assim também, meu irmão. Seja assim também. E Micaías vai lá e vai profetizar o que Deus manda na boca dele. E o que ele falou se cumpriu, né? Acabe sobe disfarçado dos soldados. O soldado inimigo lança uma flecha a esmo no ar e acerta Acabe. E Micaías disse que se ele subisse, ele morreria. Ainda que 400 profetas estavam bajulando Acabe. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Irmãos, nós estamos vivendo época onde as pessoas acreditam que o culto é a Deus, irmãos. Nós temos um péssimo hábito e que nós devemos refletir sobre isso, porque a primeira coisa que pergunta, a pessoa fala assim: você gostou do culto hoje? O culto, você gostou do culto? O culto te agradou? O culto não tem que te agradar, o culto tem que agradar a Deus. O culto não é aos homens, o culto é a Deus. Culto é cultuar, adorar algo ou alguém. E nós vamos na igreja para adorar a Deus, para cultuar a Deus. Então é a vontade de Deus que tem que prevalecer. É o que Deus quer falar. Se Deus quer repreender a igreja, quem somos nós para mudar os desígnios de Deus? É a vontade de Deus que tem que prevalecer, igreja. O culto não é aos homens, não é a mulher, não é o homem. O culto, a prestação de culto é a Deus. O culto não é a prosperidade, o culto não é a bonança, o culto não é a coisas materiais. O culto não é feito para cultuar os homens, é para cultuar a Deus. Claro que existe todo um cuidado para lidar com as almas, a forma certa de falar com as almas, para que não venha também, vamos dizer, ofender ou machucar pessoas. Mas tem que ser dito o que Deus quer. O que Deus quer, não é o que os homens querem, né? A palavra tem que ser pregada, tem que saber pregar? Sim. Tem que saber se expressar? Sim. Para que a pessoa entenda que aquilo é bom para ela, mas o culto é a Deus, tá? Então, tá aqui o grande homem de Deus, Micaías. Glória a Deus, que nós venhamos ser como Micaías, falar o que agrada a Deus, falar o que Deus manda e não o que os homens querem ouvir. Porque os homens, muitas das vezes, querem continuar nos seus desígnios,
tortuosos saciando a sua carne. Mas Deus quer santificação e arrependimento para a salvação das almas, tá bom? Então seja como Micaías, um crente verdadeiro, que não vai pregar ou fazer algo para agradar os homens. Eu me lembro uma vez, o meu pastor me disse algo que realmente ficou gravado na minha memória. E ele falou que quando a gente ia pregar nas igrejas, a gente tinha uma preocupação com as almas muito grande, porque a gente já era pastor e o pastor se preocupa em curar as ovelhas, em sarar as ovelhas. E muitas das vezes um pregador itinerante, um pregador de congresso, vamos dizer assim, de festividade, a preocupação dele é fazer um movimento e agradar e voltar ali, né? Então ele quer deixar um bom nome, então ele faz um movimento muitas das vezes, e faz aquele movimento onde o povo se alegra, o povo gosta, né? Fala, olha, esse irmão fez um movimento aqui, foi uma benção e tal, e agrada o povo, alegra o povo, mas o pastor não. O pastor, quando ele vai pregar fora, a preocupação dele é se as ovelhas estão saudáveis, se as ovelhas estão sendo curadas das suas feridas, se elas estão sendo realmente, a preocupação do pastor é dar o alimento a qual elas precisam para poder vencer as barreiras, né? Para poder realmente, ainda que aquele alimento muitas das vezes seja amargo, porque um remédio às vezes ele é amargo, mas ele cura, ele sara, né? Então, aquilo ficou na minha mente, realmente, a nossa preocupação é essa. Seja como Micaías, um grande homem de Deus, que se preocupa mais em agradar a Deus do que agradar aos homens, porque nenhum homem vai poder acrescentar para você um lugar no céu. Mas o Filho do Homem que veio e morreu por nós, está nos céus, que é o nosso Salvador, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? O nosso Deus, esse sim. Esse nós devemos agradá-lo e obedecê-lo, porque ele é a palavra de Deus. Pai do Senhor, meus irmãos, Deus abençoe. Reflita sobre isso. Agrade a Deus e não se preocupe em agradar aos homens. Paz, Senhor Jesus.